o Pavelski Neto, ele que é advogado das vítimas, né, do familiar das vítimas, a dona Cleci, a Miliane, a Manuela e a Melissa, que lamentavelmente acabaram perdendo a vida nesta chacina horrível registrada em Sorriso no ano passado. Doutor, seja bem-vindo. Bom dia, primeiro. Bom dia, Marlene. Bom dia a todos que nos ouvem agora. É uma satisfação estar aqui. Não é como queríamos, né? Sim. Infelizmente. Porém, estamos aqui para esclarecer algumas coisas. O assunto é sempre doloroso e difícil, e foi uma situação que repercutiu, nossa, por muito tempo. Quando a gente chegava na capital do estado, ainda as pessoas perguntavam deste caso, né? E o senhor assumiu a missão difícil de auxiliar o pai desta família a ter uma resposta da justiça, né, doutor? Na verdade, eu estou auxiliando toda a família, né? Tanto questão do pai, como tem a dona Sueli também, que é a mãe da Cleci, e o restante dos familiares, sim, a família irmãs toda. E tudo mais, toda a família em si. Né? Mas para evitar assim que, de repente, por exemplo, no processo tem muitas pessoas envolvidas, a procuração e eu atuo em nome do Regivaldo, né? Ali dentro desse caso em si. Mas assim, para ter tentar de alguma forma auxiliar na produção de provas, tentar de alguma forma agilizar o processo também. Muito bem, o caso está fazendo 1 ano agora. Em que pé nós estamos, doutor? Hoje fazem exatamente 11 meses, hoje, dia 24, fazem 11 meses dos fatos. Então, o doutor Rafael, que é o juiz da primeira vara criminal aqui de Sorriso, ele pronunciou o Gilberto por todos aqueles crimes a ele imputados na denúncia, feita pelo Ministério Público, e a Defensoria Pública recorreu dessa decisão, né, pedindo para que fossem retiradas algumas qualificadoras e também desclassificado 3 crimes ali do caso. O Ministério Público se manifestou ao contrário, nós também, como assistentes de acusação, e subiu, e a Procuradoria de Justiça, que é o Ministério Público do 2º grau, também se manifestou ao contrário a todos os pedidos da defesa. Agora, foi para que os desembargadores julguem esse recurso, né? Esperamos que todos os pedidos ali da Defensoria Pública sejam rejeitados e que todos os crimes imputados a ele, ao Gilberto, vão ao tribunal do júri, para que a população de Sorriso julgue ele por todos aqueles crimes a ele imputados, até porque todos estão devidamente comprovados, provados ali. É uma certeza que ele irá a júri popular. Isso, é uma certeza que ele irá a júri. Até a questão do júri em si não é uma situação que a Defensoria tenta rebater. Isso, só rebate, tenta ali tirar algumas qualificadoras e algumas outras situações, mas assim, o caso com certeza irá a júri. É fácil a gente ajudar as pessoas a compreender do que está se tratando esse pedido da Defensoria, que está aí trabalhando em prol do réu nesse caso? Geralmente, o que nessa situação, por exemplo, eles tentam tirar algumas qualificadoras. Por exemplo, tem qualificadoras ali de recurso que dificultou a defesa da vítima, qualificadora de feminicídio, tem qualificadora também que ter cometido o crime para segurar a execução do outro crime. Então, são várias qualificadoras. Sim. Da Miliane e da Cleci, são 4 qualificadoras no crime de homicídio. E com relação a Manuela e Melissa, são 5 qualificadoras, porque tem mais a questão da qualificadora por serem menores de 14 anos, né, naquela época. São crianças, então, né? Isso, então ali é decote de qualificadoras que a gente fala, né, que é um normal, que fariam assim, porque para ir o caso, digamos, mais leve para que a Defensoria, né, se podemos dizer assim, mas para que a Defensoria possa trabalhar no júri. Entendemos que é mais com relação assim de estratégia para tempo, porque, enfim, do julgamento eu creio que não tem nada para ser tirado, porque, como eu adiantei, está tudo muito comprovado. Tem provas, tanto provas testemunhais das pessoas que de alguma forma depois chegaram até o local, tem provas periciais que esclarecem que ele estava lá, tem provas que, inclusive, materiais que estavam com ele no local, lá onde ele estava, apreendido pelo delegado naquele momento, né? Quando ele foi preso ali, vários materiais, né, que comprovam a ligação dele. E mesmo que não tivesse, de repente, essas provas ali desses materiais no local em que ele estava, tinham as provas ali de vínculo, de DNA, enfim, de provas periciais que mostram que ele estava e ele cometeu esse ato lá. Ele está preso em Cuiabá, esse réu? Isso, está preso em Cuiabá. E ele virá para o júri aqui em Sorriso? O senhor acredita que vai ser feito aqui esse julgamento? Olha, o julgamento será aqui, né, porque foi cometido aqui. O que, de repente, poderia alegar a Defensoria Pública, se ele vier, é alguma coisa relacionada, por exemplo,
a falta de segurança e, assim, da sociedade estar, de alguma forma, envolvida no caso e pedir para que haja o desaforamento. Então, o caso, por exemplo, poderia ir para outra comarca julgar, mas teria que ser uma comarca próxima. Não vemos essa possibilidade, né? Porque, querendo ou não, é um caso extremamente grave e em qualquer lugar que ele vá a ser julgado, né, de alguma forma, as pessoas já conhecem o caso, já sabem mais ou menos do que se passou ali. Então, queremos sim que ele seja conduzido até aqui. Sabemos da possibilidade que talvez ele não venha por conta de que as audiências, assim como foi no caso lá de Sinop, os interrogatórios estão sendo feitos através de videoconferência. Online, né? Isso. Então, é uma questão... vamos pedir para que, sim, ele venha até aqui. Seja presente pra a que pessoa dele esteja aqui. aqui, né? Enfim. Porém, tem essa possibilidade do juízo até, ou enfim, a defesa alegar a questão de gastos, de segurança e tudo mais. Perfeito. Mas, enfim, a família quer que ele compareça no tribunal de júri. Talvez mantendo o réu lá seja mais provável de manter o julgamento aqui, né? Estou fazendo essa parcela da oitiva dele online. Quem Isso, sabe? do interrogatório, geralmente, porque foi a mesma situação ali, igual eu falei, do caso de Sinop. Né? Daquela chacina da sinuca. Salvo engano, isso, essa semana também, ontem, salvo engano, também teve um júri que foi realizado em outra comarca, acho que foi até em Cuiabá, e o réu estava preso em Rondonópolis, salvo engano, e também foi feito por vídeo. Então, mesmo em casos complexos, eles estão adotando essas medidas. Eu discordo, né? Que, sim, enfim, claro. Seria interessante, mas... Não se pode mudar o que for definido, decidido pela justiça, né, doutor? Exatamente. Tanto que ele seja julgado e tenha a pena ali que ele merece. É isso que importa. Em termos de pena, qual é a sua expectativa, doutor? Olha, os crimes a ele imputados são crimes com penas altas. Por exemplo, os homicídios com as qualificadoras, ele começa, então, uma pena de 12 a 30 anos. Então, ali, por exemplo, já começa a contar 12 e cada qualificador a mais que tem serve como uma causa que agrava a pena dele. Então, o juiz considera isso numa eventual condenação, que esperamos que seja condenado. E também os crimes ali de estupro de vulnerável, ou primeiro ali, só para explicando para a sociedade, temos o estupro de vulnerável, que é aquele cometido contra menor de 14 anos, e também pela condição da vítima. Então, nesse caso, o que aconteceu? Com as duas filhas menores, tanto a Melissa de 10 anos como a Manuela de 12 anos, encaixa ali perfeitamente já no estupro de vulnerável pela condição da idade mesmo. E com relação da Melissa, ela não foi estuprada, mas assim, por exemplo, se tivesse a questão da qualificadora. Da Manuela tem a aplicação dessa qualificadora. Com relação a Miliane e a Cleci, é por conta da condição que elas ofereciam a ele naquele momento. Elas não tinham condições de reagir àquela situação. Então, por isso que envolve ali o estupro de vulnerável. Então, a pena já é maior também com relação ao estupro de vulnerável, 5 a 15 anos. Então, tudo isso conta. Esperamos, assim, não tem como afirmar, mas pelo menos eu creio que ele pega uns 150 anos de pena. Não tem como eu garantir. Né? Isso, assim, porque de todos os crimes ali, ao final, é somado. Assim como exemplo, temos, né, o caso ali, eu uso muito porque já teve o julgamento desse caso de Sinop. Ele pegou 136 anos por conta dos 7 homicídios ali. Muito bem. No Brasil, o máximo de cumprimento são os 40 anos, que fica em regime fechado. Isso, né? Em regime fechado fica os 40 anos. Há algum pensamento, no caso do senhor que está atuando junto à família, de que possam alegar insanidade desse sujeito, algo nesse sentido? Não, eu creio que se tivesse qualquer coisa relacionada a isso, já teria sido apontado antes. Teria que aparecer agora, no caso, isso, né? E assim, não depois. Fica muito claro que ele tendo cometido um crime em 2013 já, depois, isso dos crimes que sabemos, porque podem ter crimes já que era não foram recorrente, né? que não foram descobertos. E assim, apesar dele ter cometido um crime em 2013, ele ainda é réu primário, porque ele não teve uma condenação com relação a esses fatos, aquele crime no caso. E então depois ele cometeu esse outro crime ali em Lucas do Rio Verde e também agora aqui. Então, ao final, por exemplo, ele tendo a condenação aqui, tendo condenação em Lucas e lá na cidade de Mineiros, ao final, por exemplo, numa execução de pena, tudo isso é somado, né? Enfim, e por exemplo, se ele estiver cumprindo ali em regime fechado e em algum momento surge uma nova condenação, para ele progredir, aí já começa a contar de novo. São várias situações assim que ele pode ficar por mais tempo do que isso, inclusive ele pode ficar um bom tempo. Esperamos, né, que fique muito bom tempo. Mas a questão ali da sua pergunta com relação à insanidade não foi alegado até o momento, não vejo a possibilidade, até porque ele se mostra uma pessoa muito esperta, né? Assim, do que sentimos ali na questão, por exemplo, de quando ele foi preso,
o único sentimento dele foi de que a casa caiu para mim. Enfim, não teve um arrependimento, não teve nada assim que demonstrasse. E uma coisa que a gente diz, e até hoje eu conversei com um familiar cedo, ele não deu a chance da família dar um enterro digno. Para as mulheres aí, no caso. Para as 4. Ele não deu a chance nem disso. Então, esperamos até essa agilidade para que seja julgado quanto antes. Queríamos que fosse esse ano, talvez pelas condições e prazo e tudo mais, não ocorre esse ano. Mas esperamos que, se for para o ano que vem, que seja na primeira data possível. O mais rápido possível. Isso, a família precisa de uma resposta, a sociedade precisa de uma resposta e, quem sabe, com isso, tendo essa decisão, mudanças efetivas surjam, né? Sim. Proteção para as vítimas, assistência às vítimas também, e também evitar que isso aconteça novamente na nossa cidade. Porque tivemos outro caso também grave depois. Então, tentar evitar com que isso aconteça, que Sorriso sirva como uma cidade modelo também para que outras cidades sejam seguras. A impunidade sempre contribui para que o crime cresça, né, doutor? Por isso que é importante olhar. Exatamente, porque se uma pessoa comete um fato desse, fica impune, né? Ou tem alguma coisa ali que faz com que outros se atraiam por aquilo, outras pessoas continuarão. E sabemos da mente do ser humano. Infelizmente, o ser humano é muito ruim. Da maldade. Só retomando, quando o senhor citou da não oportunidade à família de dar um enterro digno, foi pela demora em se descobrir esse crime. É isso que o senhor estava referindo? Isso, pelas condições que ele... E também pelas condições que ele deixou as vítimas. Ah, sim. Né? Também, claro, doutor. Da importância da sua presença neste caso. Não é normal, né, em casos comuns de homicídio comum, já não deveria nem usar o termo, enfim, mas de ter um advogado atuando como acusação. Isso, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Na verdade, é uma situação, principalmente quando envolve em casos mais complexos. Sim. Geralmente se tem assistência à acusação. Eu atuo em vários outros casos, até, por exemplo, no Paraná, tem um lá com 5 vítimas, uma situação, mas nada se compara ao que tivemos aqui. Mas a assistência à acusação é muito importante, questão de produção de provas, informação das vítimas ou pessoas próximas ali para terem aquela devida atenção sobre o que está acontecendo no processo, em que pé está o processo, de repente até a comunidade ser informada. Porque sabemos da demanda, de repente, até do Ministério Público, que não tem tempo para ficar, enfim, informando todo mundo, e a questão de produção de provas, isso é muito importante. Por exemplo, numa audiência, assistente de acusação participa, faz perguntas, se de repente surgem outras provas que a serem trazidas no processo, podem trazer a rolar testemunhas, isso é muito importante, porque o contato da assistência à acusação com a vítima ou seus familiares é muito mais direta, está ali constante. Por exemplo, que nem do caso da família do Regivaldo, eu me tornei um amigo da família, então você, querendo ou não, você cria um vínculo e a atenção é maior. Né? Não se vê em tanto, mas em casos mais complexos, geralmente tem assistência à acusação, e é um direito de toda vítima. Toda vítima, em qualquer caso, tem direito à assistência à acusação. O senhor entrou com uma ação na capital ou é o próprio Ministério Público que tem que fazer isso nesse caso? Contra essa defesa, esse pedido de redução das qualificadoras, enfim. Isso é do próprio trâmite do processo daqui. O caso do Tribunal do Júri funciona da seguinte forma, são 2 fases. A primeira fase é como se fosse um processo comum, que vai ali ter, de repente, oferecimento de denúncia, resposta à acusação da defesa, depois tem ali a audiência de instrução e julgamento, onde são ouvidas as testemunhas, vítimas, se tiver vítima que esteja viva, enfim, são produzidas essas provas no rito do Tribunal do Júri. Posteriormente, daí, a acusação, que é o Ministério Público, a assistência à acusação e a defesa apresentam as alegações finais e vai para que o juiz apresente a decisão de pronúncia ou impronúncia ou cabe em outras situações ali. Sim. Tendo ali indícios de autoria, de que o crime aconteceu e de que aquela pessoa, de repente, é o autor dos fatos, é submetido a júri. Então, é pronunciado o réu. Então, a partir disso, cabem recursos e depois desses recursos serem julgados, aí tem então, é nessa fase que estamos hoje. Isso, não necessariamente sempre vai ser interposto o recurso, não é automático. Se, de repente, a defesa não concorda com algo, ou até mesmo a acusação. Porque, de repente, o juiz entende que, por exemplo, essa qualificadora não cabe. E a acusação discorda, aí recorre. Aí depois tem a decisão do Tribunal de Justiça, aí vai a júri.
Aí, para subir para STJ, STF, é somente se tiver alguma coisa, por exemplo, que é entendido como inconstitucional. Perfeito. Não pode se discutir provas mais, enfim. Vai Ou até depois do julgamento com um recurso em relação ao resultado do depois que tem julgamento. ali da sentença sendo contra, enfim, as provas, enfim, tem várias outras situações, mas seria isso. Daí cabe em recurso pós-júri. Muito bem, doutor. Quer falar, Milena? A gente só estava conversando um pouco antes de entrar no ar, né, doutor, com relação a um caso que chamou muita atenção como esse, a nível nacional, e que realmente a população esperava que o julgamento fosse mais rápido, né? Isso, esperávamos que, né, pela Pela comoção causada, né? Exatamente, porque não foi só sorriso, né? Até hoje, a gente recebe muito questão de mensagens, o próprio Regis, a família, pessoas que falam que mudou a vida, né? Do medo, da insegurança e tudo mais. Então, já fazem 11 meses. Esperávamos que, pelo menos, por exemplo, a dona Sueli fez aniversário essa semana de novo. É triste, né? Que a dona Sueli é a mãe da Cleci, a avó das meninas. Ela falou, o ano passado estávamos todos juntos, reunidas, né? Comemorando, a família toda. Esse ano já foi... Primeiro aniversário sem... Nossa, não teve mais aquela alegria que tiveram no ano passado. Então, que não passasse mais um final do ano lembrando que tivéssemos, de repente, esse tribunal do júri, esse julgamento, porque a partir do momento que pelo menos tiver uma pena, uma condenação, não vai tirar o sofrimento, mas pelo menos ele sabe, pelo menos a justiça terrena foi feita. Agora, então, ele que cumpre e paga, que cumpra e pague aquilo que ele foi condenado. Entende? Então, seria necessário isso, até usando da empatia, como disseram, que se parasse um pouco. Entendemos que tem outros casos muito graves, pesados, mas comparado a isso, não existe, não tem precedente no nosso país. Como eu sempre falo, não tiro a dor dos familiares daqueles que sofreram ali em Sinop naquela chacina. Mas é uma situação diferente. Elas estavam em casa, se preparando para dormir, não tinha motivo algum. Verdade. Entende? Então, queremos que exista uma resposta o mais breve possível para isso, para que pelo menos a família se sinta um pouco mais aliviada, sabendo que aquela pessoa que cometeu os atos vai pagar. Para a sociedade, para a família, com certeza nós podemos dizer que o senhor está de olho, em nome de todos aí, para que a justiça realmente seja feita nesse caso. Sim, no que está ao nosso alcance, a questão da família também, enfim, do que está sendo possível a gente está fazendo, né? Até com questão, coisas que a gente não divulga, mas envolvidos em projetos de lei, a gente tem auxiliado a criação de projetos de lei, para evitar que isso ocorra novamente futuramente. Isso é muito importante. E alguma coisa... Como é que eu posso dizer? Não sei se dá para dizer que alguma coisa boa saia disso, mas nós não podemos achar que isso é normal, que está tudo bem, né, doutor? Pelo menos que outras famílias não sintam essa dor, não passem por isso. Maravilha. É verdade. Quando o doutor cita com relação a projetos de lei, até o Regis, né, acabou participando de algumas situações, foi até Brasília, está participando de várias campanhas com relação a ser contra a violência doméstica, esse tipo de situação, porque se tornou necessário, né, ele acabar enfrentando essas demandas para poder pedir ainda mais justiça, para que, a partir dessa situação que aconteceu com a família dele, também outras mulheres possam ser beneficiadas posteriormente a esses projetos de leis que poderão ser aprovados, para que as leis mudem, né, em relação ao feminicídio, a assassinatos semelhantes a esses. Exatamente. E a questão dele ter ido, né, ter sido convidado e ido até Brasília, até ele é muito grato à questão a Damares, que foi quem fez o convite a ele. E lá ele teve contato com outros senadores e recebeu um apoio muito grande. E foi bom ele ter ido até lá, porque eles sentiram um pouco da dor dele. E isso fez com que algumas coisas fossem adiantadas, aceleradas. E isso é necessário. Mas que isso ocorra sempre, né? Não somente quando aconteça depois alguma situação grave. Exatamente. Então, quando se imaginar que pode acontecer alguma coisa, já podem ser criados, né, meios ali para prevenir e para quem já sofreu que receba assistência, né, para que tenham um tratamento e consigam levar uma vida um pouco mais leve. No caso dessa família, algum tipo de assistência foi ofertada pelo Estado para os familiares ou não? Fica até difícil, porque, enfim, eu já teci algumas críticas e fui duramente criticado por quem deveria, de repente, estar protegendo, auxiliando a família. Então, algumas coisas eu prefiro me privar, de falar, porque mas assim, isso
vocês podem até, temos a esperança que quando sair essa decisão, né, de ir a júri, a família quer falar. Porque essa semana, eu fui fazer até uma questão de um pedido para ser habilitado num processo, fui duramente criticado por aquela pessoa que poderia ali, de alguma forma... avançar nesse atendimento, na ajuda, porque é uma questão né? grave de um outro caso que aconteceu aqui. E a pessoa falou que, né, não, nos casos dela não precisa de assistente de acusação, porque ela está aberta à vítima e tudo mais. Porém, a vítima não está recebendo apoio. Porém, a filha da vítima, que também é uma vítima, está há 4 meses esperando algum atendimento, que ela está sendo atendida por pessoas que estão sendo voluntárias. A pessoa pediu para que eu trabalhe como assistente de acusação e a pessoa me fala que não precisa, que a pessoa mesmo tendo direito não precisa. Então, o meu erro está sendo trabalhar certo. Então, algumas coisas assim, eu prefiro que a família fale, a família do Regis fale, que a família dessa outra cliente fale, que outras pessoas em casos que eu estou aqui, casos de estupro de vulnerável que estão há 2 anos parados, com 3 vezes já foram redesignados. O depoimento especial, sendo a última por esquecimento de algumas pessoas que deveriam agilizar, então eu prefiro deixar com que as famílias falem, porque eu fui taxado de eu estar colocando as famílias contra, sendo que eu não falo nada. Quem está sentindo são as famílias. Com certeza. Eu apenas faço aquilo que está dentro das minhas possibilidades. E do que a lei lhe permite e exige como, né, operador da justiça. Exatamente. Doutor, a gente é muito grato, nosso tempo passa muito rápido e com certeza nós vamos voltar a falar a respeito deste tema e fique à vontade também para nos procurar quando o senhor sentir a necessidade. Perfeito, eu agradeço demais, agradeço a oportunidade aí de poder esclarecer um pouco das situações e da causa para a população de Sorriso.